Então, boa noite, pessoal. Dando início à aula de hoje, ainda dentro da matéria referente à análise da parte geral do Código no tocante à teoria da pena, detalhando a parte final relacionada à aplicação da pena, nós vamos tratar de concurso de crimes, a partir do artigo 69 do Código Penal. Existem pelo menos 3 modalidades de análise do concurso de crimes, que seria o concurso material, que está previsto no artigo 69 do Código Penal, o concurso formal, artigo 70, e o crime continuado, do artigo 71 do Código Penal. Via de regra, as penas por infrações diversas são cumuladas, são somadas. Essa é a regra geral, é aquilo que está disposto no artigo 69 do Código Penal. Os artigos 70 e 71 do Código Penal são regras de benefício, regras onde, ao invés de fazermos a soma das penas, nós vamos detalhar aqui uma exasperação. Geralmente aplicável também muito aos crimes culposos, porque imagine vocês se num acidente um motorista de ônibus vem a bater em outro ônibus e a culpa é dele, ele sobrevive, mas daí decorrem 60 mortes. Mesmo que eu aplicasse a pena inferior no homicídio culposo, se eu fosse somar essas penas, isso daria um volume de pena muito superior àquilo que eu aplico normalmente até em crimes de natureza dolosa. E é por conta disso que foram sendo criadas regras que beneficiam esses autores em determinadas circunstâncias. No caso do concurso formal, do artigo 70, e o caso do crime continuado do artigo 71, que também vai lidar com um determinado fenômeno criminal. Mas vamos para o que está disposto aqui na regra do artigo 69. Quando o agente, boa noite, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, veja, então, aqui, propriamente, há a prática de 2 ou mais crimes, idênticos ou não. Então, quando esses crimes são idênticos, por exemplo, 2 crimes de furto, 2 crimes de estelionato, furto 155, estelionato 171, do Código Penal. Estou aqui tratando de um concurso material homogêneo, idênticos. Ou não, concurso material heterogêneo, por exemplo, furto, aborto, estupro, são tipos diversos, que você pode observar aqui a soma das penas. Pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. É bom que a gente frise que as penas privativas de liberdade idênticas são cumuladas, porque há uma outra regra com relação à execução da pena, vocês lembram, de que primeiro nós fazemos a execução da pena mais grave, para em seguida fazermos a execução de uma pena de menor gravidade. Por exemplo, primeiro, entre a reclusão e a detenção, você vai fazer com que o sujeito execute primeiro a pena de reclusão, para posteriormente executar a pena de detenção. Nesses casos, não há a soma, porque a regra específica vai determinar essa execução diferenciada. Por exemplo, em um caso de furto e estelionato, onde eu vou fazer um concurso formal heterogêneo, eu vou fazer o cúmulo de penas, aí é possível porque ambos estão apenados com reclusão. Mas pode ser que eu tenha aplicado detenção para o furto e a reclusão no estelionato. E aí eu vou ter que imaginar que a pena mais severa, que é a de reclusão, vai ser executada primeiro, e quando se concluir essa execução, eu farei
a execução da pena de detenção. O mesmo ocorre se houver concurso de crimes entre crime que esteja aqui previsto no Código Penal e contravenção penal. É o concurso entre crime e contravenção. Como na contravenção que se determina a pena de prisão simples, é possível que se... É possível não, é o que a norma determina, que se execute primeiro a pena ou de reclusão ou de detenção prevista no Código ou na legislação penal especial, e, em seguida, a pena de contravenção. Então, aqui na segunda parte, nós temos, no caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e detenção, executa-se primeiro aquela, o que acabamos de falar agora, né? Veja bem, o parágrafo 1º praticamente foi revogado tacitamente pela nova disposição trazida pela Lei 9.714 de 1998, no tocante às penas restritivas de direito. O que é que eu tenho no parágrafo 1º do artigo 69? Na hipótese deste artigo, do caput, né, ou seja, 2 ou mais crimes, 2 ou mais ações, né? Então, para haver concurso material, nós temos mais de uma ação ou omissão, praticando-se 2 ou mais crimes. Então, é diferente, por exemplo, do concurso formal, onde uma só ação ou omissão pratica 2 ou mais crimes. Vamos chegar lá nos exemplos relacionados ao concurso formal. Então, quando a gente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que age incorrido. No parágrafo 1º, eu tenho, na hipótese deste artigo, quando ao agente tiver sido aplicada a pena privativa de liberdade, quando a ele tiver sido aplicada a pena privativa de liberdade, não suspensa por um dos crimes, para os demais será incabível a substituição de que trata o artigo 44 deste Código. Então, era como estava disposto anteriormente, né? Se eu não suspendesse a pena privativa de liberdade para um dos crimes, eu deveria aplicar a todos, né? E, na verdade, eu faria aí essa análise apenas de qual a execução viria por primeiro, entre as penas que estavam ali cumuladas. Hoje não é mais possível isso, porque vejam como o artigo 44, ele dispõe no seu parágrafo 2º da seguinte questão: a condenação igual ou inferior a 1 ano, a substituição pode ser feita por pena de multa ou por uma pena restritiva de direito. Se superior a 1 ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por 2 restritivas de direitos. Só que aí nós temos o parágrafo 5º, que diz o seguinte: sobrevindo condenação à pena privativa de liberdade por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la, se for possível, ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior. Por exemplo, uma pena de prestação pecuniária, uma pena de perda de bens e valores, não se torna incompatível com uma reclusão, mesmo no regime fechado. Não sei se vocês me compreendem. Então, a Lei 9.714 de 1998, ao dispor disso aqui no parágrafo 5º, basicamente revogou tacitamente o que está determinado no artigo 69, parágrafo 1º, de maneira que não é um impeditivo o fato de não ter havido a substituição ou não ter sido suspensa essa questão, né, para um dos crimes. De maneira que hoje é possível que ele execute a pena privativa de liberdade no tocante a um dos crimes e execute a pena restritiva de direito imposta para o outro, principalmente se não houver esta incompatibilidade, como determina aqui o parágrafo 5º. Quem vai ter que definir isso e decidir isso no caso concreto será o juiz. Então, não há, em princípio, um impedimento, uma vedação completa. No parágrafo 2º, nós temos: quando forem aplicadas penas restritivas de direito, o condenado cumprirá simultaneamente as que forem compatíveis entre si e sucessivamente as demais. Basicamente, hoje, não há muita dúvida com relação a essa questão, até porque, nas penas até 1 ano, normalmente só se aplica uma pena.
restritiva de direito, ou então a pena de multa. E nas penas superiores a 1 ano, você vai aplicar ou 2 restritivas de direito, ou uma pena restritiva de direito e multa. A multa virá acumulada. Então, normalmente, não há aí uma incompatibilidade entre a pena privativa de liberdade e a pena pecuniária. Mas, se de repente existir, vão ser aplicadas de maneira também sucessiva. É isso que vai determinar também o parágrafo 2º do artigo 69. Então, o artigo 69 é a regra geral, ou seja, por crimes diferentes, as penas que chegarem ali a ser aplicadas serão somadas, haverá o cúmulo material, é o que a gente chama da soma. Elas serão aplicadas cumulativamente e o sujeito terá essa pena acrescida dentro dos limites, né, que estejam estabelecidos, né, para cada uma dessas penas. O concurso formal, que temos no artigo 70, é aplicado quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes idênticos ou não. Por exemplo, no disparo de arma, ele acaba atingindo também outra pessoa que não é aquela que pretendia. Aí mata a que ele pretendia e atinge uma outra. Então, nós vamos ter um concurso aí entre homicídio e lesões corporais numa única ação ou omissão. Aí, nesses casos, como eu estou aqui colocando que não há desígnio autônomo, porque o concurso formal também se subdivide em concurso formal homogêneo, quando não existe desígnios autônomos com cada uma das lesões que ele daí resulta, ou concurso formal heterogêneo, quando existe esses desígnios. Quando há esse desígnio autônomo, por exemplo, eu quero matar A e B, e emprego explosivo e acabo matando ambos num único contexto de ação. Mas como eu queria matar tanto A quanto B, existe aí desígnios autônomos. Nesse caso, as penas serão somadas, porque é a segunda parte do artigo 70. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, ou seja, de forma adicionada, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos. Então, a primeira questão é a ação ou omissão dolosa. Obviamente, não vai haver desígnio autônomo no crime culposo, portanto, não caberia realmente essa análise aqui da segunda parte. Autônomos consoante o disposto no artigo anterior, o que significa que vamos fazer a soma, volta ao concurso material, quando se trata de concurso formal heterogêneo, porque existem desígnios autônomos com relação aos resultados que foram produzidos. No concurso formal homogêneo, não. Então, quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis, ou se iguais somente uma delas, mas aumentada em qualquer caso de 1/6 até a metade. Qual é a solução, então, que foi encontrada para a questão do concurso formal? Ao invés de ser a solução do cúmulo material, é a chamada solução de exasperação. Agora, eu irei exasperar a pena se os crimes são os mesmos e têm a mesma pena, eu vou aplicar uma delas, né? Mas vou aumentar de 1/6 à metade. Se são crimes, como naquele caso que eu coloquei para vocês, de um disparo, que é dado com relação a uma pessoa, mas acaba atingindo por descuido também outra, e aí, nessa outra, produz apenas lesões corporais, não mata. Haverá um concurso entre homicídio doloso com lesões corporais culposas. Eu vou aplicar apenas uma dessas penas. Qual é a pena que eu aplico? É a mais grave, é a pena do homicídio doloso, né, que foi consumado. E aí eu aplico essa pena e vou exasperá-la de 1/6 até a metade, conforme a análise do caso e aquela dosimetria do sistema trifásico que nós já analisamos durante o curso. Então, nós temos
essa regra do concurso formal dentro da ideia da exasperação. É muito comum nos crimes culposos, né, onde você, num acidente de trânsito, acaba matando mais de uma pessoa ou produzindo a morte de uma e lesões corporais culposas em outra, e você terá aí, diante de si, a questão da exasperação como um elemento de aplicação da pena utilizado pelo magistrado. Vejam que a regra aqui do concurso formal, nós precisamos definir, né, e diferenciar essa questão relacionada, né, nesse critério de exasperação da pena, diferenciar a perspectiva do que seriam atos, né, propriamente, todo e qualquer, a maior parte dos crimes são plurissubsistentes, ou seja, há um fracionamento dos atos para a produção desses crimes. É lógico que, por exemplo, eu não vou observar as regras do concurso dentro do princípio da construção, entre a ideia de que o delito meio acaba absolvido no delito fim. Por exemplo, há uma tutela geral da intimidade que veda a violação do domicílio. Mas, se a violação do domicílio é utilizada para se produzir a subtração de coisa alheia móvel, que é a questão do furto, então eu preciso invadir a casa de alguém para ali subtrair um valor, ou subtrair um bem. Nesse caso, haverá a construção, ou seja, o que se produz aí é uma situação onde, claramente, você tem você não vai poder aplicar as duas penas, mas apenas a pena do delito fim, já que o crime meio desaparece no crime fim pelo princípio da consunção. Existe, inclusive isso já está simulado, né, a súmula 17 do Superior Tribunal de Justiça, de que a falsificação do documento acaba absolvida pelo crime contra o patrimônio, que é o estelionato, por ser crime meio para a prática do crime fim. Aqui nós temos claramente essa noção. Há, na verdade, digamos assim, um conflito aparente de normas. Mas há a ideia também de que, se eu furto um quadro e, em seguida, eu incendeio esse quadro, vamos supor, eu furtei o quadro lá do Picasso e estava com muita raiva, levei para casa e toquei fogo no quadro, né? Então, o que vai prevalecer é a ideia do furto, da subtração da coisa alheia móvel. Como já houve a mudança da posse, esse incêndio já não é mais considerado um crime de dano, é aquilo que a gente chama de pós-facto impunível. Esse pós-facto, a prática criminal, não se torna punível. O pós-facto impunível também está fora dessas regras de concurso, porque eu só aplicarei aí a pena relacionada ao furto. É uma outra questão que é relevante a gente excluir dentro da ideia do concurso, tanto o princípio da construção quanto o pós-facto impunível. Mas existem algumas questões que eu gostaria de alertar no tocante, especificamente, à diferença, né, que nós devemos manter, né, entre... Deixa eu ver se eu encontro aqui. Entre as formas, né, Sim. Entre a ideia do que é atos e ação, né? Todo crime é formado por diversos atos, mas isso não significa que esses atos formem ações diferentes, né? É importante a gente classificar, por exemplo, o sujeito vai matar outro com uma arma branca e dá 45 facadas. Cada facada dessa é um ato, mas a ação é única, é uma única ação de
produção da morte, né? Então, é essa questão que eu queria que ficasse mais claro. Tem alguns exemplos que são trazidos aqui que eu acho que podem deixar mais clara essa distinção, né, entre os atos e a ação propriamente. Então, essas condições que estão aí postas, para que a gente não confunda, né, a perspectiva relacionada a esses crimes, né, principalmente a ideia do que seria mais de uma ação, que pode estar presente ou não num fato, e o que seriam os atos pelo qual se fraciona aquela ação. Se o sujeito, por exemplo, num crime de estupro, né, realiza... hoje até a gente pode tratar dentro de outro contexto, mas realiza uma série de atos libidinosos. Além da conjunção carnal, há uma única ação de estupro. Mas se ele se aproveita, por exemplo, talvez do fato de coabitação doméstica, por exemplo, o pai que estupra a filha, né, de forma repetida, existe aí um crime continuado de estupro, e são várias ações, não é uma única ação. E aí a gente precisa ter esse cuidado, né? Porque não é um fracionamento dos atos. O fracionamento dos atos pode existir na forma como se dá o ato libidinoso naquele contexto de ação. Mas se existe um novo estupro no outro dia, num outro momento, obviamente se aproveitando dessas condições de lugar, tempo, né, e da forma de execução, que estão aqui no 71, pode haver uma continuidade delitiva do estupro, né? Então, a gente pode estar diante dessa condição. Eu quis aqui tentar diferenciar atos que são formas fracionadas de uma ação dentro de um crime plurissubsistente, que é um crime que permite a tentativa. A diferença para a tentativa é saber se os crimes são unissubsistentes, se eles residem num único ato, e aí não se admitirá a tentativa, ou se eles são plurissubsistentes, ou seja, eles admitem o fracionamento dos atos para a produção da ação, né? Então, a ação ela é produzida dentro desse fracionamento dos atos. Então, é importante classificar isso e diferenciar ato da ação. O que está se tratando nesses conceitos de concurso de crime são de ações, né? Quando é mais de uma ação ou omissão, o concurso é material. Quando no único contexto de ação ou omissão se pratica 2 ou mais crimes, aí você tem o concurso formal, que, como eu disse, é uma regra de benefício em relação ao concurso material. Tanto que o parágrafo único dispõe o retorno ao concurso material quando ele for mais benéfico. Quando o fato de somar a pena é mais benéfico do que exasperar, mesmo no mínimo de um sexto. Pode ocorrer. Vai depender do tipo penal que nós estaremos aqui detalhando ou tratando. Por exemplo, no contexto de aberractio ictus, que a gente tem no 7.3, por exemplo, quando por acidente ou erro no uso da execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, atendendo-se ao disposto do parágrafo 3º do artigo 20 deste Código. Mas na segunda parte do 73, nós temos, no caso de também ser atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se-lhe a regra do artigo 70 deste Código. Então, ele vai responder pelas 2 lesões que ele pretendia. Óbvio, e se ele pretendia atingir ambas? Aí não é um erro na execução, é exatamente o desígnio autônomo que está no 70, eu vou fazer a soma das penas, que volta para a ideia da regra do concurso material. Mas eu posso ter um volume de pena para uma lesão corporal culposa baixíssimo, né? De maneira que, quando
a soma da pena que acaba aplicada é melhor do que exasperar a pena que eu iria aplicar, por exemplo, do homicídio doloso, talvez qualificado, né, de 1/6. Se isso ocorrer, vai para o parágrafo único do que está aqui determinado no artigo 70. Não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do artigo 69 deste Código. O que é que determina a regra do parágrafo único do artigo 70? O retorno ao concurso material benéfico. É a regra do concurso material benéfico. Então, volta à questão do concurso material, vai ser a soma das penas e não a exasperação, já que a exasperação prejudica o réu neste caso específico. Prejudicando, eu volto para a regra geral, o que me indica que o artigo 69 é a regra geral, ou seja, para crimes diferentes, somam-se as penas. Mas podem haver exceções. Quais são as exceções? A do concurso formal, quando numa única ação ou omissão se pratica 2 ou mais crimes idênticos ou não, e a do concurso, a do crime continuado, que é a hipótese de continuidade delitiva, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie. Então, diferentemente do concurso formal, que admite que esses crimes podem não ser idênticos, né? Aqui no crime continuado, esses crimes devem ser o quê? Da mesma espécie. Então, geralmente, estupros continuados, homicídios continuados. E aí você vai observar o seguinte, parágrafo único. Nos crimes dolosos contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, então existe uma forma qualificada da continuidade delitiva, que é dada pelo parágrafo único, é uma forma que vai ter um maior volume de aumento, de exasperação, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes. Aumentar a pena de um só de crimes idênticas. Ou a mais grave, entre as penas aplicáveis, se diversas, no caso do parágrafo único, observar as regras do parágrafo único do artigo 70, ou seja, do retorno ao concurso penal, ao concurso material benéfico, e do 75 no tocante ao limite de cumprimento da pena. A gente vai chegar no 75 já. O tempo de cumprimento de penas privativas de liberdade não pode ser superior a 40 anos no contexto nacional. Esse artigo teve seu caput revisado pela Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019. Então, é uma revisão recente que é preciso tomar cuidado, que até dezembro do ano passado, o tempo máximo era de 30 anos. Agora é possível 40 anos de execução da pena privativa de liberdade, tá certo? Então, o 75 foi revisado, tá certo? Pela Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019. Então, o máximo de pena hoje passível de execução no Brasil são 40 anos, conforme está previsto aqui no artigo 75. Mas, voltando às regras do concurso, nos crimes dolosos contra vítimas diferentes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, existem os requisitos subjetivos aí para essa análise no tocante ao crime continuado. A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias do crime, aumentar a pena de um só dos crimes se idênticas ou a mais graves, se diversas, até o triplo. Então, a forma de exasperação, quando você vem para a forma comum do artigo 71, essa exasperação é de 1/6 a 2/3. É uma exasperação bem diferente daquela que está disposta no parágrafo único do 71, que é até o triplo, o que significa que é uma forma mais rigorosa no tocante aos crimes. Mas há autores até que sugerem que deixou em aberto a questão do estupro repetido contra a mesma vítima, porque
dependendo das condições de tempo, obviamente tem que ter essas condições objetivas de tempo, lugar, né, uma certa periodicidade, um certo ambiente que é semelhante, e a forma de executar, o modus operandi também semelhante, né, para que os subsequentes sejam havidos como continuação do primeiro. Aplica-se a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada em qualquer caso de 1/6 a 2/3. Então, nós temos nessa regra aqui do 71 CAPT a forma comum do crime continuado, como ele foi pensado no contexto brasileiro. Cuidado. A teoria que nós adotamos para o crime continuado, conforme a doutrina, é a teoria objetiva. Basta que essas condições de tempo, lugar e forma de execução sejam semelhantes. Eu digo isso porque a construção histórica do conceito de crime continuado tem uma razão. No direito territorial medieval, era muito comum a aplicação da pena capital no terceiro furto, ou no terceiro crime patrimonial praticado. Então, houve uma evolução a partir da influência dos estudos do direito, principalmente dos glosadores, né? A Idade Média. Há um desses glosadores, chamado Bartolo de Sassoferrato, criou o Instituto Jurídico da Continuação Delitiva como uma ficção para evitar a execução, a pena capital, já que ele dizia que havia uma unidade subjetiva. Ele criou a ideia da ficção de unidade subjetiva em alguns delitos. Então, o sujeito fazia, por exemplo, um furto por dia de um tijolo, porque ele queria o milheiro para construir a casa dele. Eu estou criando aqui uma hipótese. Então, ele fazia essa subtração dentro de uma unidade de um vínculo doloso subjetivo com um fim, esse fim único. Havia, portanto, uma vinculação subjetiva com a finalidade na ação por ele produzida. Hoje, isso não é mais necessário. Ou seja, aquilo que está positivado no nosso Código Penal não se vincula com essa tradição e com essa origem do conceito de crime continuado, dentro dessa ideia de unidade subjetiva. O vínculo é meramente objetivo. Isso pela dogmática e pela doutrina, porque nós vamos observar aqui que existem algumas decisões do Supremo Tribunal Federal e também do Superior Tribunal de Justiça, que não consideraram essa ideia e trabalham o conceito, né? Trabalham esse conceito de crime continuado dentro de uma ideia de uma unidade objetivo-subjetiva, ou seja, dentro de uma teoria objetivo-subjetiva, que não me parece, e eu volto a criticar essas decisões, apesar delas existirem, serem jurisprudência, estarem aqui decididos pelos tribunais de sobreposição, não me parece correto, porque fica muito claro a pretensão do legislador da reforma da parte geral de 84, quando impôs no crime continuado apenas essa ideia de de ser uma unidade de natureza objetiva. Mas vamos ver aqui boa parte também dessas, porque o que é que ocorre? Muitos crimes continuados são derivados de uma criminalidade habitual, que é um papel social, muitas vezes exercida, né, pelo criminoso. Não quer dizer que é a mesma coisa. Uma coisa é crime continuado, outra coisa é crime habitual, né? São fenômenos e conceitos distintos. Mas, por exemplo, o traficante de drogas, que pode estar dentro dessa ideia do papel social, primeiro tem várias questões que a gente teria que fazer uma análise no tocante ao tráfico de drogas. Por exemplo, eles são o tipo do artigo 33 da 11.343 de 2006, que é a lei antitóxico. O artigo 33 define o que é tráfico de drogas para efeito do ordenamento jurídico penal brasileiro, dispõe de mais de 15 condutas, se não me engano, são 18 condutas.
essas condutas são tipos alternativos, né? Ou seja, são condutas que não precisam estar acumuladas para que a gente fale na existência do tráfico de drogas, né? Então, são condutas, são tipos plurais, né? São tipos que você vai ter tipos de múltipla conduta, né? Mas é aquilo que a gente chama de crime de ação múltipla ou crime de conteúdo variado ou tipo misto alternativo. É propriamente o que temos no tráfico de drogas. Então, você vai ter no artigo 33 esses 18 verbos, né, conjugados pelo ou. Né? Então, as ações podem, por exemplo, né, adquirir, transportar e depois vender o mesmo lote da droga. Você vai estar respondendo por uma única ação, embora você tenha praticado várias daquelas condutas que estejam ali previstas. Mas é como se fosse uma única ação de tráfico. E também não é uma continuidade delitiva. É isso que quer alertar o autor. Por isso que é muito difícil tanto a distinção do concurso material homogêneo, porque esses tipos são idênticos, no tocante ao crime continuado, isso vai ficar de uma forma bem restrita, né? Como também a distinção do crime continuado para essa situação de crimes de ação múltipla ou de conteúdo variado, né? O delito, né, com tipo misto alternativo, que é o que ocorre aí no tocante ao tráfico, onde você pode ter mais de uma conduta e continuar sendo uma única ação de tráfico. Ainda assim, como tem decidido o Supremo Tribunal Federal no tocante aos crimes continuados. Vamos lá. Crime continuado, necessidade de presença dos elementos objetivos e subjetivos. Não seria necessário subjetivo, como eu disse, esses elementos são meramente objetivos, mas é assim que a jurisprudência tem tratado, como uma unidade objetiva ou subjetiva, ele adota essa teoria objetiva subjetiva, tá certo? E aí nós temos essa ideia. Descaracterização, ordem denegada. Para a caracterização do crime continuado, faz necessária a presença tanto dos elementos objetivos quanto dos subjetivos. Constatada uma reiteração habitual em que as condutas criminosas são autônomas e isoladas, deve ser aplicada a regra do concurso material de crimes. Então, hoje tem sido muito comum, principalmente a questão do tráfico de drogas, aplicar essa regra material de crimes, o que não seria o correto, né? É isso que eu estou aqui colocando para vocês, mas a jurisprudência das cortes de sobreposição, mesmo ao que me parece doutrinariamente e dogmaticamente incorretas, vem aplicando dessa maneira a ideia de haver uma unidade objetivo-subjetiva necessária para o crime continuado, e aí desvirtua e aplica a regra geral do concurso material nesses casos, sem passar pela ideia da exasperação, tá certo? A continuidade delitiva pode ser aplicada à regra do concurso material de crimes. Então, a continuidade delitiva, por implicar verdadeiro benefício àqueles delinquentes que, na mesma circunstância de tempo, modo, lugar e execução, praticam crimes da mesma espécie, deve ser aplicada somente aos acusados que realmente se mostrarem dignos de receber a benesse. Bom, mas é um direito, não daria para fazer essa elasticidade, né? Mas a jurisprudência construiu isso, né? Essa decisão aqui é do Supremo Tribunal Federal, no habeas corpus 101.049, do Rio Grande do Sul, com a relatoria da ministra Ellen Grace, né? Julgado em 2010. Nós temos outro, onde impede registrar por oportuno que esta corte, ao interpretar o artigo 71 do Código Penal, adota a teoria mista ou teoria objetivo-subjetiva, segundo a qual caracteriza-se a ficção jurídica do crime continuado, e aí eles trabalham ainda com a ideia da ficção à semelhança daquela adotada lá por Bartolo Sassi Ferrato, né?
Então, há um originalismo, talvez, com relação ao conceito do crime continuado, né, que é medieval, que vem exatamente para evitar a pena capital, né, na terceira condenação por um crime contra o patrimônio, que era comumente praticado no direito feudal, no direito territorial, impede registrar, por oportuno que esta Corte, ao interpretar o artigo 71 do Código Penal, adota a teoria mista objetiva-subjetiva, segundo o qual caracteriza-se a ficção jurídica do crime continuado quando preenchidos todos os requisitos de ordem objetiva, mesmo as condições de tempo, lugar e modo de execução do delito. Quando o de ordem subjetiva, a denominada unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre eventos criminosos, a exigir a demonstração do entrelaçamento entre as condutas delituosas, ou seja, evidências no sentido de que a ação posterior a um desdobramento da anterior. Bom, em fatos como o de quadrilha ou bando, isso fica muito claro no tocante a uma quadrilha ou bando que atua explodindo caixas bancárias e exploda no brejo ali, né, em Esperança, Remígio, Alagoa Grande, né, vai fazendo uma farra, né, dentro de um certo período de tempo, né, com circunstâncias de lugar, você teria essa ideia de que há um desígnio autônomo desde o início, há uma unidade subjetiva, ficaria fácil você ver nesses delitos em série a continuidade delitiva. É muito comum também no tocante aos assassinos em série, só que entraria no parágrafo único, que foi o que ocorreu em termos de regra e acabou sendo aplicado a Francisco de Assis Pereira, que foi condenado por um homicídio a uma pena de 31 anos, né, e alguns meses, né, com a exasperação, e aí teve a exasperação do triplo e ficou com 90 anos. Aí vocês podem perguntar, professor, pode haver condenação de 90, 300, 120 anos? Pode. Mas ele só irá executar aquele limite que está imposto no artigo 75 do Código Penal. Então, para que serve, para que a gente utiliza esse outro período, né? É porque as regras de benefício são contadas no tempo de pena em que o sujeito foi condenado. Então, tanto para acessar o livramento condicional, como para a progressão de regime, que são regras de benefício da execução, a gente vai ter que observar o tempo de condenação. Se foi 120 anos, se foi 90 anos, é esse tempo que eu utilizo para fazer essa análise das chamadas dos benefícios de execução ou das mudanças de regime na execução penal. É importante a gente... Agora, a execução da pena propriamente só serão 40 anos. Com 40 anos, ele extingue toda a pena. Tanto faz se 300 como... Se estiver unificada. Eu estou falando aqui a pena que foi unificada quando se chegou no somatório a um volume de pena de 100, de 200, 300 anos. Esse volume é utilizado para as regras de benefício, tá certo? É aqui que a gente tem que ficar atento, que a execução, parágrafo 1º do 75, nós temos. Quando a gente for condenado a apenas privativos de liberdade cuja soma seja superior a 40 anos, devem ser elas unificadas para atender o limite máximo deste artigo. Parágrafo 2º, sobrevindo condenação por fato posterior ao início do cumprimento da pena, far-se-á nova unificação, desprezando para esse fim o período de pena já cumprido. Então, o período cumprido, ele não vai ser utilizado. E vai sempre haver uma nova unificação. Agora, essa quantidade que é unificada para dar o máximo da execução, não serve para os cálculos de benefício, porque esses cálculos serão feitos com o tempo de condenação. Por isso que esse tempo torna-se importante. Porque livramento condicional, por exemplo, de alguém que foi condenado a 160 anos, vai ficar impossível, já que ele vai acabar executando, extinguindo a pena antes de acessar o livramento condicional, né, pelo prazo aí dado
pela condenação, pelo tempo médio, né, de condenação que ele recebeu. Então, nós temos, dentro dessas regras muito claras no tocante agora, também no artigo 71 é o seguinte: se a exasperação supera o volume de pena que seria empregado na soma das penas, volta-se à regra do concurso material benéfico. É essa a regra geral. Então, no tocante a concurso de crimes, o que é que a gente tem que fixar? Que a regra é o cúmulo das penas. As penas serão somadas por crimes diversos. A regra é o concurso material. O concurso formal e o crime continuado são exceções que permitem a exasperação da pena, mas também coloca-se dentro de uma ideia quase que subsidiária, porque se o concurso material for benéfico, for melhor, né, a aplicação do concurso material for melhor para o réu, é essa regra que deve ser aplicada, que é a regra do chamado concurso material benéfico, tá certo? Então, Professor, diga aí, Jonathan, Jonathan. deixa eu fazer uma pergunta aqui para o senhor. Essa unificação, ela tem que ser feita no bojo da sentença penal, todas as vezes que o juiz vai sentenciar, ele tem que verificar tudo que tem para trás para fazer a unificação, ou Não. Aí é a vara de execução vai fazer. Entendeu, Jonatas? Foi boa a sua pergunta. Mas outra é na pergunta, vara de execuções. outra Exato. pergunta. O juiz de execução, ele faz essa unificação de ofício, ou ele age sob demanda do sentenciado? Olha, é uma regra de execução que acaba beneficiando o sentenciado, porque ele vai, independente do volume de pena total, ele vai ter que executar só esses 40 anos, vamos supor, né? Então, ele, nesse caso, pode fazer de ofício, não precisa ser por demanda do sentenciado, entendeu? Então, é essa questão. Óbvio que ele não vai ter essa análise de todos. À medida que forem chegando, porque tem gente que vai ter mais de uma condenação em outras varas criminais. E isso aí é natural que o advogado que esteja acompanhando, se bem que é aquela história que é colocada por Salo de Carvalho, a gente até acompanha bem o início do processo, mas o inquérito policial nem tanto, mas eu estou falando do processo ordinário até que existe um acompanhamento, ainda que com suas falhas, mas ali presente da assistência jurídica. Mas existe uma falha grande na execução e existe outra falha grande no inquérito policial, né, no início mesmo da análise desse fenômeno. E aí o que você coloca acaba sendo importante, porque, em princípio, o juiz pode fazer de ofício, mas isso pode vir de requerimento conforme a LEP, até do diretor penitenciário, né, de vários agentes que poderiam requerer, e do advogado. Normalmente, caberia ao advogado alertar, porque também é o seguinte, estão tentando, aqui já tem um programa, que é usado na vara da execução, que adverte o juiz dessas circunstâncias. Então, ajuda bastante. Isso já é um dado que é importante para... Vocês podem estar angustiados, né? E eu vou ser juiz ou juíza, como é que eu vou saber isso, né? Geralmente, a vara da execução, eles têm esse programinha que permite fazer esse acompanhamento. Mas veja só, Jonathan, só na comarca de João Pessoa, são 8.000 pessoas que estão custodiadas, das quais estão executando pena, se eu não me engano, 4.000 e pouco. Então, mesmo com esse programa, é natural que as coisas não funcionem. Se o advogado não estiver em cima demandando, é por isso que a gente diz que existe uma falha na assistência judicial no momento da execução. O momento da execução, ele é tão importante quanto os demais, e muitas vezes isso tem que ser alertado. Então, não dá para culpar o juiz porque não fez isso de ofício, ele deveria fazer isso de ofício, porque o volume é muito alto de pessoas que estão condenadas e novas condenações entrando, porque o povo que já está lá, às vezes, executando a pena, está aguardando mais 1, 2, 3, 4 processos
que está respondendo. Então, por isso que sempre quando dá o habeas corpus, se não estiver preso por outro motivo, não é assim que se coloca no habeas corpus, né? Eu libero o condenado, eu libero o sujeito, se ele não estiver preso por outro motivo, porque é quase uma adivinhação, né? Você não tem como pegar todas essas. E cada momento que chega, Jonatas, vai ter que unificar. É essa a questão. Não é tão simples como a gente está falando, né? Então, é um trabalho realmente complicado dentro dessa questão da prática, né? Estou colocando aqui no código, parece muito claro, realmente é muito claro tudo. Agora, normalmente, as pessoas se alertam quando vão requerer o benefício. Aí é onde existe a trabalheira para o juiz, porque quando o benefício chega, antes de conceder, ele tem que fazer a unificação. E aí ele vai observar pelo nome se tem outras condenações, se chegaram, como é que é, faz a unificação e observa se ele vai ter livramento condicional, se ele vai ter progressão de regime, sair do fechado para o semiaberto, ou do semiaberto para o aberto. Então, normalmente é esse o momento onde as unificações também são realizadas, né? Acaba sendo nesse instante em que o réu, que está muito atento, né, a tudo isso. Na comarca de Guarabira, o juiz lá, Bruno, que foi até colega nosso também de turma, né, um juiz muito solícito, ele criou até uma rádio penitenciária, onde ele dá o aviso dos formatos de execução para os presos, né, lá dentro. Então, eles acompanham. É o programa que eles mais acompanham lá dentro, né? Então, o juiz, vez ou outra, na rádio, ele dá a análise, né? Fulano, você já está chegando no momento, né, de pedir o benefício, veja como é que está o seu processo. Então, eles avisam lá. É bem interessante isso, porque isso também dá uma certa pacificada lá no sistema, né? Então, o Bruno conseguiu um sistema bem interessante, onde ele se comunica diretamente com o preso e ele consegue dar... para eles ele está botando aqui que é melhor do que o programa do Samuca, né? Para quem está preso né? O sujeito lá angustiado, né? Sem saber direito quando vai sair ou quando vai poder acessar um benefício. Agora, ele só pode fazer isso exatamente por conta do programa. O Bruno, ele é muito ligado nessa parte eletrônica, né? E tudo, e eles têm o programa que permite fazer esse acompanhamento, né? Bruno Exílio. Então, eles fazem, né? Mas não é comum isso em todas as penitenciárias, né? Estou relatando aqui um programa que foi exitoso e numa dimensão menor do que a comarca de João Pessoa, né? Guarabira, se eu não me engano, deve ter 600, 700 presos, né? Então, não tem as mesmas dimensões, porque ela tem até essa dimensão, não é nem só por causa de Guarabira, porque ela acolhe gente de Bananeiras, de Alagoa Grande, né? Então, ela acolhe gente de toda aquela outra região, né? Para cá do Vale do Mamanguape também, né? Itaporanga. Então, ela tem... Itapororoca, aliás, né? Jonatas, só temos uma vara de execução penal e uma vara de execução de penas alternativas, né? Já deveríamos ter mais, realmente. Varas criminais, se eu não me engano, são 8. 8 aqui naquele fórum central. E temos também Mangabeira, competência criminal, né, que é dada na lei orgânica judiciária, foi dada com um certo alcance territorial, né? Então, o fórum criminal... Agora, o problema é esse, que acaba que Mangabeira termina com uma demanda alta, porque atende, né, um volume de pessoas maior, às vezes, do que o que está dentro da lei orgânica no fórum criminal, que é lá no centro da cidade. Aquele bonito, né, na João Machado, né? Tá certo? Então, ali nós temos, eu estou falando das 8, mais o tribunal do júri, né? São 2 tribunais de júri que funcionam. Então, nós não temos realmente essa demanda
ela, no caso de João Pessoa, tem sido muito alta para a vara de execução penal. Acredito que era necessário realmente ampliar. Mas temos bons juízes, o problema não é esse. E são juízes até comprometidos, que têm esse interesse na ideia de ressocialização, né? Eu sinto que tanto o Carlos Neves como a outra juíza lá, que está substituta, são muito empolgados e ativos, né? Então, a questão é realmente assistência e melhorar o funcionamento geral da vara, né, para que a gente possa alcançar, né, uma boa execução. Bom, então, o concurso material, o concurso formal, o crime continuado, estão aqui previstos, né, dentro dessas regras do artigo 69, 70 e 71 do Código Penal. No tocante às multas, nós temos, no concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente. É lógico, ela se aplica de forma distinta à pena privativa de liberdade e é aplicada já de maneira integral no tocante ao pagamento, tá certo? Então, essas são... deixa eu ver aqui se tem alguma outra questão que ficou de fora, né? Vejam só, essas regras não obstam, a regra do 75 não obsta a aplicação de pena superior a 40 anos. Hipótese razoavelmente comum, que o agente pratica vários crimes de intensa gravidade e as penas atingem patamares muitas vezes superiores a 300 ou 500 anos. A lei veda apenas que o condenado cumpra mais de 40 anos de prisão em face da pena imposta. Assim sendo, o réu condenado a 300 anos de reclusão poderá permanecer no cárcere por apenas 40 anos. E aí, na unificação, terá extinta a sua punibilidade. Veja-se, entretanto, que para o condenado prosseguir o livramento condicional, deve cumprir um terço da pena, em se tratando de crime comum, e essa terça parte, evidentemente, não pode ter por base o cálculo do limite de 40 anos, pois assim, a pessoa condenada a 300 anos poderia obter a liberdade com 13 anos e 4 meses. Tem uma súmula, que é a súmula 715, né, do Supremo Tribunal Federal, a pena unificada para atender o limite de 30 anos, na época dos 30 anos, agora é 40, eu tenho que ler, após a entrada em vigor da Lei 13.964 de 2019, esse prazo passou a ser 40 anos, determinada pelo artigo 75, não é considerada para concessão de outros benefícios, como livramento condicional ou regime mais favorável de execução. Nesse caso, conforme a súmula 75, aliás, súmula 715, a súmula 715 do Supremo Tribunal Federal, então, conforme a súmula 715 do Supremo Tribunal Federal, esse limite é em cima do que é fixado pela condenação para o cálculo, né? Fazer a análise da concessão dos benefícios como livramento condicional, regime mais favorável à execução, sair do fechado para o semiaberto, sair do semiaberto para o aberto, será feito com o volume de pena ao qual foi condenado o réu, tá certo? Então, no concurso de crimes e contravenções, executar-se-á inicialmente a pena mais grave. É o que determina o artigo 76 do Código Penal. No concurso de infrações, executar-se-á primeiro a pena mais grave. Está aqui no artigo 76 do Código Penal, tá certo? Então, nessas circunstâncias, nós temos, dentro de todas essas análises, né, que fizemos aqui, as regras gerais para o concurso de crime. Então, qual é a regra geral? A regra valeu, Aline, é isso aí, a súmula 715. Agora é 40 anos. Bom, a regra geral é o concurso material. As regras de benefício são o concurso formal e o crime continuado. Óbvio que nessas regras de benefício, se a exasperação ultrapassar o limite que seria imposto pela soma das penas, volta-se ao concurso material de crimes, que é a regra geral,
mas dentro dessa hipótese como concurso material benéfico. Ele é mais benéfico do que a exasperação no concurso formal ou no crime continuado, tá certo? Então, fixar bem isso. Acho que dentro de alguns elementos de dosimetria da pena, né, vocês sabem que o último dos elementos, conforme o artigo 68, seriam essas causas de aumento de pena, né? Então, o concurso formal e o crime continuado estariam analisados, né, dentro dessa dessa questão. Deixa eu ver se tem alguma outra situação. Por exemplo, no crime habitual, a tipificação pressupõe a reiteração de condutas, então é diferente do crime continuado. É a situação do curandeirismo, que está no artigo 284 do Código Penal. Já se sabe que quem exerce o curandeirismo o exerce como um papel social. É a mesma coisa do 229 do Código Penal, que é manter casa de prostituição. Ou seja, isso é uma situação onde você sabe que aquela pessoa exerce. Eu não vou pegar a cada momento que se abriu a casa com um ato específico, uma ação específica, onde eu vou observar uma continuidade delitiva. Isso se trata de um crime habitual, né? Então, os crimes habituais, na continuação delitiva, cada conduta isoladamente constitui um crime, mas em virtude de estarem presentes os requisitos legais, aplica-se só a pena, uma pena seguida de exasperação, no caso de continuidade delitiva. Já no crime habitual, só se aplica a pena do crime habitual, que você já entende dentro dessas circunstâncias. Bom, então, fixar com muito cuidado essa questão do artigo 70, no tocante ao concurso formal homogêneo, que vai admitir a exasperação, diferente do concurso formal heterogêneo, onde existe desígnios autônomos, e havendo esses desígnios autônomos, o que nós vamos ter que fazer é o cúmulo da pena. Então, também é chamado de concurso formal próprio ou impróprio. O concurso formal próprio admite a exasperação, o concurso formal impróprio, onde há desígnios autônomos, vai funcionar como se fosse concurso material, ou seja, vai haver a soma das penas, tá certo? Então, era só mais essa questão. Mais alguma dúvida no tocante à matéria? É que é uma matéria bem positivada. Lembrar, vocês podem, por exemplo, numa fundamentação, numa pergunta aberta para o crime continuado, assumirem a posição de que a teoria que nós adotamos é a teoria objetiva, porque é aquela doutrinária e dogmática, embora num concurso jamais, porque a jurisprudência dos tribunais de sobreposição adota a teoria mista ou objetivo-subjetiva, que é uma coisa própria para o Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, mas aí é uma opção para se discorrer, né? Estou falando aqui numa prova mais fechada que trate claramente da ideia do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça dentro dessas condições. Embora eu, particularmente, discordo dessa posição. Acho que a posição está equivocada diante daquilo ou da forma como nós construímos o conceito de crime continuado dogmaticamente, tá certo? Então, gente, ficamos por aqui, né? Então, até sexta, a gente vai tentar programar isso de maneira assíncrona, né? Em princípio, e também as meninas vão fazer um exercício de revisão, viu? Fiquem de olho, porque vai ser necessário essa revisão para a prova, tá bom? Então, a gente já vai ter a revisão da prova. Tchau, Ellen. Vai falar alguma coisa? Boa noite. Professor. Boa noite, turma. Até mais. Boa noite, professor. Boa noite, obrigado. Boa noite, pessoal.
Boa noite, professor. Tudo bom?